apagão cibernético, ele pode acontecer, como ele já aconteceu recentemente, mas ele pode acontecer novamente a qualquer momento. Eu acho que essa questão do apagão que a gente teve mostra uma interdependência gigantesca da tecnologia que a gente tem hoje e que isso só cresceu e a gente não se ligou. A gente não se ligou que a gente está amarrado a algumas grandes big techs que controlam o mercado, a alguns grandes provedores de nuvem que controlam o mercado e a alguns grandes provedores de software que, se acontecer alguma coisa, ainda que mínima, cara, vai derrubar a internet, vai causar um estrago muito maior do que o apagão que a gente teve, causado por uma atualização, por uma falha feita no software da CrowdStrike e que gerou transtorno do mundo como um todo. Então a gente precisa ficar atento, a gente precisa saber que um novo apagão desse pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento isso pode acontecer. E aí, estamos preparados? O que mostra que um novo apagão pode acontecer? E se ele acontecer, realmente, como eu perguntei, estamos preparados? Se liga nesse vídeo, roda a vinheta. A gente sabe que a tecnologia ela vem crescendo aí muito e evoluindo muito ao longo desses últimos 10, 15, 20 anos. A gente pode falar assim, né? Até um pouco mais. E a gente tem hoje grandes empresas que controlam, que monopolizam o mundo da internet, o mundo da tecnologia. Então a gente pode citar Google, Microsoft, Facebook, que é agora Meta, a AWS ou a Amazon e outras grandes empresas, né? Ah, Thiago, tem muita. Pô, comparado com o mundo, são pequenas empresas, né? Pouco número de empresas que fornecem essa tecnologia. E essa evolução, a evolução ou desenvolver ou o caminhar da sociedade, aqui no caso da tecnologia, ele vai acontecendo naturalmente. As coisas vão sendo construídas, a tecnologia vai evoluindo e a gente não tem um plano de contingência global, vamos colocar dessa forma, né? Ou não foi construído ou não foi pensado. Obviamente, cada empresa pensa no seu, cada empresa de tecnologia pensa no seu, porém a gente tem, com o evoluir ao longo desses 15, 20, 30 anos da tecnologia, as coisas elas acontecem, pessoal, elas vão acontecendo de formas interligadas, a gente vai construindo camada em cima de camada, digamos assim, né? E se a gente tem uma pequena falha, um pequeno inconsistência, uma pequena vulnerabilidade, ou até mesmo algo que realmente estava funcionando, mas por uma nova tecnologia, uma nova implementação, algo novo que surgiu, aquilo afeta aquela coisa que estava funcionando lá atrás e que acaba pegando, né, digamos assim, um ponto-chave daquela tecnologia, e aí ocorre o que aconteceu, por exemplo, nessa falha de julho de 2024 no software da CrowdStrike, que é uma empresa de segurança que afetou o Windows e gerou caos ao longo do mundo, né? Aeroportos deixando de funcionar, órgãos de emergência norte-americanos deixando de funcionar, empresas de tecnologia sendo impactadas. Então isso mostra uma crescente interdependência global da tecnologia como um todo. Tá, Thiago, você tá falando. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, que a gente precisa estar preparado. Você aí do outro lado precisa estar preparado. Seja você empresa, seja você pessoa física, seja você quem quer que seja, precisa estar preparado. Por quê? Um apagão semelhante ao que aconteceu nesse ano, relacionado à CrowdStrike, pode acontecer de novo. Ou até uma situação mais caótica ainda, envolvendo a nível mundial, global e de toda a cadeia produtiva, por exemplo, ou toda a cadeia de intercomunicação. Cara, é surreal o que pode acontecer. Por quê? O mundo está interconectado. A gente tem poucos provedores de tecnologia, de software, poucos provedores de infraestrutura, e se alguma coisa acontecer em um deles, que seja, já era. Então você aí do outro lado precisa estar preparado para caso isso aconteça. Tente sempre não depender tanto da tecnologia. Eu sei que você vai falar assim: pô, Thiago, mas isso é difícil pra caramba, cara, não tem como. Eu sei que não tem como, eu tenho essa dificuldade, mas tente ao máximo não depender da tecnologia. Então, por exemplo, vai para um lugar de carro, tente não usar o Waze. Vai se comunicar,
Tente não usar um aplicativo de mensagem. Ligue. Pô, mas pode afetar? Pode. Mas tente evitar o máximo. Volta lá pro tempo do seu avô, da sua avó, né? Da coisa na escrita, na cabeça. Tente cortar. Tente mitigar o máximo essa independência. Porque eu vou trazer aqui para vocês 5 fatores ou 5 pontos que podem mostrar que um novo apagão a nível global pode acontecer a qualquer momento. Primeiro deles, ataques cibernéticos. Hoje, cibersegurança é o ponto-chave em qualquer empresa. E a gente sabe que os ataques cibernéticos eles vêm evoluindo muito. A segurança está acompanhando, está evoluindo para acompanhar? Sim, tá. Porém, os ataques cibernéticos, hackers ou pessoas que pensam sempre o mal, elas sempre pensam mais à frente de quem está pensando na segurança, né? Explorar vulnerabilidades e num mundo ainda mais interconectado, caso essas vulnerabilidades sejam exploradas, já era. Imagina só você explorar uma vulnerabilidade de um sistema que só impacta todo tipo de sistema de saúde de um país. Caótico, certo? Pois é, isso pode acontecer. 2. Vulnerabilidades tanto de hardware quanto de software. Ou seja, o hardware, a estrutura e o software, o código, vamos dizer assim. Então, isso pode acontecer? Pode. Porque a gente tem o desenvolvimento de hardwares e de softwares, eles vão acontecendo. Cada vez mais complexo, cada vez mais evoluindo cada vez mais. Entretanto, se eu tiver uma pequena vulnerabilidade e aquilo for crescendo, e essa vulnerabilidade aqui que está na base for explorada, imagina só o caos que isso pode ocasionar. Terceiro fator, eventos climáticos ou naturais. A gente sabe que isso pode acontecer. O mundo está sujeito a tempestades, a terremotos, a incêndios. Isso pode acontecer e ocasionar ou ocorrer num lugar onde eu tenha, por exemplo, um cabo submarino conectando um centro de dados. E isso gera uma interrupção generalizada. Aqui no Nordeste, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês, que fala que uma perfuração de uma obra pode afetar a internet do Brasil e a gente pode ficar sem internet. Eu trouxe essa abordagem aqui para vocês poderem ter isso em mente, que se isso acontecer, caiu a internet do Brasil e de vários países da América Latina. Isso é caótico e as pessoas parecem que não enxergam, não veem, não ligam o noticiário, não se interessam ou não estão nem aí realmente. Que vai cair a internet, não vai nada não, essa obra não vai afetar. Pois é, mas pode acontecer e aí depois não reclame, não diga que eu não avisei. Quarto fator, falhas humanas. A gente sabe que o homem ele é falho. Então o homem, quando ele programa, quando ele codifica, pode ter alguma inconsistência naquele código? Pode. É super possível que isso aconteça, né? Ninguém é perfeito. A gente pode ter uma configuração feita erroneamente, a gente pode ter um procedimento inadequado ali de revisão ou de monitoramento daquele sistema, a gente pode ter falha de comunicação. Cara, a gente pode ter tudo relacionado ao homem. E o homem, ele é um ponto sim de vulnerabilidade. Por isso que muitos ataques hackers, eles usam golpes de engenharia social para que a pessoa clique num determinado e-mail, num determinado link, e ele permita que aquele hacker, através dele clicar, acesse os sistemas e aí o estrago está feito. Então o erro humano é um fator aí crítico. E pela complexidade, pela pressão que a gente tem por sempre entregar mais rápido, por entregar melhor, obviamente isso aumenta em muito a ocorrência desses erros dos humanos em relação à parte tecnológica. E dependência excessiva das nuvens, né? Nós sabemos que hoje tudo está em cloud, tudo está na nuvem, né? Muita gente fala assim, tá na nuvem, mas o que é a nuvem? Né? É um armazenamento em cloud que as empresas oferecem, é um armazenamento que eles provém para que o usuário possa não precisar de um computador ali na mesa dele. Ele coloca ali via internet e aquilo vai lá para um provedor específico e fica armazenado. E aí você pode acessar de qualquer lugar do mundo, basicamente. Entretanto, você tem várias nuvens, digamos assim, que aí podem ser equiparados, né, ou ser igual a vários provedores que disponibilizam esses serviços. Entretanto, você tem um número muito pequeno de provedores. Não são infinitos provedores. Normalmente a gente escolhe os mais tops. E aí se concentram entre 5 a 10 provedores, digamos assim. Imagina se um provedor desse for atacado. Quantidade de dados que a gente vai perder ali. Então é algo extremamente delicado. Antes da gente continuar, galera, não se esquece,
aqui na descrição vai ter uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se amarrar. Além disso, Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. E me dá aquela moral e se inscreve aqui no Ruptura Mental. Continua ajudando a gente a crescer, continua ajudando a gente a evoluir, eu conto com você. Então eu queria trazer isso pra vocês, galera. Eu queria trazer esse cenário. Pô, Thiago, tu tá sendo o cavaleiro do apocalipse. Não, eu tô trazendo informação. Assim como eu trouxe a informação no caso que a gente pode ficar sem internet no Brasil, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo pra vocês, a gente pode sim ter um novo apagão. E esse apagão pode ser ou igual ou melhor, né? Ou seja, não ter tantos efeitos negativos, ou até mesmo pior do que esse apagão que a gente teve relacionado a CrowdStrike. Então é algo muito delicado. Quando a gente fala de tecnologia, a gente aqui, a facilidade do celular, da internet, cara, a gente nem pensa. Mas basicamente a nossa vida, o nosso mundo gira em torno de tecnologia. Tudo que a gente faz tem, de certa forma, tecnologia por trás. E se a gente tiver um apagão, deixar de ter um celular, uma internet, um meio de comunicação hábil, cara, assim, eu particularmente tive uma transição, né, do meio físico para o meio digital, do mundo tradicional para o mundo digital. Mas e esses jovens de hoje em dia? E você jovem aí dos seus 18, 14, 15, 22, 25 anos que já nasceu digital? Você vai sofrer e muito. Então tente sempre reviver aqueles bons e velhos tempos do mundo antigo, do mundo tradicional, vou dizer assim, onde você falava pelo telefone, onde você marcava um bate-papo ligando, onde você interagia pessoalmente, onde você ia e vinha para vários lugares através de dicas ou de instruções e não do Waze, por exemplo. Então, pessoal, pense. Imagina se a gente tem um apagão caótico e a gente vive sem internet aí para os próximos 6 meses. E aí? Como é que vai ser? Olha o caos, cara. Eu não gosto nem de pensar nisso. Porque é tão caótico que dá medo. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de dar aquela força, aquele like, aquela moral. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no Ruptura Mental. Eu conto com você. Fechou? Um salve e até a próxima. Valeu!